Família palmeirense. Palmeiras aí empatando com o Inter Miami, né? Vejo muito torcedor aí preocupado, vejo a imprensa, uma parte da imprensa fazer as críticas. Pessoal, mas a gente sabe que nessa competição de tiro curto, o importante é você passar de fase, o importante é você se classificar. Claro, eu acho que o Palmeiras deixou um pouco a desejar, principalmente nesse jogo aí. Abel reconheceu o erro, mas eu não vejo motivo para desespero. Eu garanto a você que o Palmeiras está nas quartas de final. Vai passar por cima do Botafogo. Anote para depois vocês dizer que eu não disse, né? E eu acho que Mancini aí foi perfeito na sua análise. Escute que vocês vão entender, né? O Palmeiras venceu, quer dizer, o Palmeiras empatou, se classificou, primeiro colocado do grupo, não perdeu na competição, então acho que foi importante para mostrar a força de reação, né? Mesmo o Palmeiras saindo atrás, 2-0, segundo tempo, mais de 30 minutos. Palmeiras foi lá e poderia até ter vencido, pessoal. Palmeiras pegou a bola ali de fazer o 3-2, ok, a bola não quis entrar, ok, o Palmeiras não jogou uma grande partida, faz parte, né? Mas eu cravo, o Palmeiras está nas quartas de final do Mundial de Clubes, quem diria, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, crédito do vídeo Band Sport, link na descrição, no final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Aquele primeiro tempo foi um negócio contra o Botafogo lá no Newton Santos, foi um negócio ridículo. Primeira coisa que eu quero dizer é agradecer ao torcedor palmeirense que levou o time na unha ontem. Que os caras estavam lá, né? Impressionante. Foi mesmo. Aliás, o maior público até aqui entre os brasileiros. É impressionante o que a torcida do Palmeiras fez em Miami, perdendo o jogo de 2-0. E parecia que estávamos no Allianz Parque, tamanha força que essa torcida colocou, tamanho esforço que eles têm feito para entrar com bandeira, para atender a polícia, os quesitos que a polícia coloca. Então, se tem uma torcida que leva um time, essa é uma. E ontem, essa torcida levou o Palmeiras ao empate. Nós estamos no mês de junho já, né? Isso. E o Palmeiras não tem definido um time, isso também não é tanto problema, mas o vício é o mesmo, só tem uma jogada, é o lado esquerdo com o Piquerez, ou dá a bola no Estevão. E aí, para mim, tem duas coisas boas desse jogo, que é a declaração do técnico, que admite que errou, e a do Estevão, que não está com a cabeça no Palmeiras. Essa é a primeira questão. Como é que isso passa batido pela comissão técnica e todos os equipamentos ultramodernos da NASA que o Palmeiras tem, e levou lá 4 toneladas de equipamentos dos Estados Unidos e deixa o cara entrar em campo sem estar com a cabeça no jogo. Com todo respeito ao Estevão, com todo respeito à história familiar dele, entendendo que ele tem 18 anos e que isso é normal. Se é normal, não joga. Começa daí. O Palmeiras não pode ser prejudicado por isso. Se ele não está com a cabeça no Palmeiras, ele não pode jogar e quem escala é o responsável. Mais uma na conta do Abel Ferreira. A segunda questão. Uma coisa que eu acho legal, eu aprendi aqui nesse programa, muitas vezes eu não me preocupava em tentar olhar, antecipar o que vai acontecer, o que pode acontecer, né? Eu disse aqui ontem que eu esperava o Marcos Rocha no lugar do Gia e esperava o Evangelista no lugar do Rios, mas jamais eu poderia imaginar que ele ia escalar Evangelista e Richard Rios. E mais, ele colocou o Facundo de ala pela esquerda e botou o Piquerez marcando o Messi. Ou seja, quando o Messi saía da posição de atacante e vinha aqui para trás para trabalhar a bola, ele ficava nas costas do Evangelista, portanto, ele recebia a bola livre e o Piquerez não sabia se falava com o Messi ou com a Ana de Armas. Então, ficou um negócio ridículo, uma coisa amorfa, um time olhando o outro jogar. E quando você olha Messi e Suárez com meio joelho, dá no que deu. Então, cara, me espanta ver como ainda no mês de junho, o treinador do Palmeiras não pensa numa estratégia que seja mais simples, que é, falando de forma bem simples, aquilo que ele sabe fazer muito bem. O time do Palmeiras entrar em campo e não tomar gol. Primeiro, estava classificado. Eu esperava isso do Palmeiras, não esperava. Nossa, isso aí esquece. Não é dele, não pensa assim. O treinador do Palmeiras não olha para isso. Ele falou, inclusive. Falou, inclusive. Não é? Quando o teu adversário permite, você joga. Quando não permite, você compete. Resumindo, o que ele disse foi isso.
Então, esse jeito de jogar, sem nenhuma explicação para colocar o Rafael Veiga, a não ser dizer que ele está acostumado com jogo grande, isso não pode mais ser justificativa. O Rafael Veiga é um cara espetacular, palmeirense desde o nascimento. A história dele com o avô é maravilhosa, ele é um ídolo da história do Palmeiras, mas ele está muito mal. Então você vai juntando as coisas, né? O time esparçado, longe, vendo o Messi dar tchau, dar autógrafo, né? Fala com a torcida, troca a camisa com o Estevão. E parece um jogo comum, parece um amistoso. Parecia ontem um amistoso, cara, entre Palmeiras e Miami. Isso é espantoso. Porque isso definitivamente não está no cardápio do Abel. Massa, desculpa te interromper, é só porque a Gabi está lá. Vamos lá. E aí você completa depois, porque ela tem as informações desse pós-Palmeiras 2, Inter Miami 2. Ninguém gostou aqui no Brasil, viu, Gabi? E aí, como é que foi? Boa tarde. Teve um gosto, é verdade, gente. Boa tarde a vocês também, para todos que estão ligados com a gente. Um gosto amargo, ao mesmo tempo de alívio, não é? Mas a expectativa era de que o Palmeiras fizesse um jogo muito melhor do que fez. Mas eu lembro a vocês que na entrada de ontem, né, depois do nosso encontro ao vivo aqui, o Massa até me mandou no WhatsApp. Esse Abel gosta de surpreender, ele é um danadinho. Realmente não tirou alguns dos principais jogadores que estão amarelados, como o Piquerez e o Gustavo Gomes, mas surgiram aí novidades, surpresas nessa escalação e que contribuíram sim para o resultado ruim do Palmeiras, especialmente no primeiro tempo, no início da segunda etapa. O Abel decidiu começar com o Maurício e não com o Rafael Veiga, promoveu a entrada também do Lucas Evangelista ao invés do Emiliano Martinez na vaga do Aníbal Moreno. Bom, venta muito aqui, como vocês podem perceber, mas nada impede de passar as informações. O Palmeiras, diante desses mais de 60 mil torcedores aqui no Hard Rock, fez o seu pior jogo. Desculpa, o cabeça tá rindo aqui porque já choveu, já fez sol, me perdoe, vou recuperar aqui. O Palmeiras fez o pior jogo nessa Copa do Mundo de clubes até aqui. E vai ter pela frente agora o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Lembrando que pelo menos então um brasileiro estará nas quartas de final. Ontem... Cara, se tem uma coisa que eu aprendi com o Abel, né? É que ele tem parte de um princípio, de um sistema, porque das 4 formas que você tem de jogar, como você marca, como você ataca, como você marca na bola parada, como você ataca na bola parada ofensiva. E uma das coisas que a gente pode ficar tranquilo é que o time do Palmeiras compete e marca muito bem, se defende muito bem, tem se defendido muito bem, mas isso ele perdeu no último ano, quando resolveu sair para jogar, né? Depois de ter perdido Danilo e Scarpa naquele time de 22 que jogava muito bem, ele pensou que poderia manter as mesmas rotas de ataque, o mesmo jeito de jogar para uma sequência de jogos decisivos do Palmeiras. Isso deu errado, está dando errado. E ontem foi um negócio... O Ulisses Costa, nosso narrador aqui no Grupo Bandeirantes, ele tem um bordão que ele fala assim, quando o cara chuta a bola muito longe, ele fala, mas o que é isso? Mas, cara, eu soltei uns 80, o que é isso? Mas o que é isso? Evangelista e Rios avançados, o Messi vinha por trás, pegava a bola nas costas do Evangelista, entre ele e o Piquerez, né? O Facundo, coitado, correndo lá atrás do lateral, e um time completamente perdido, solto, vendo o Miami jogar. E aí quando você deixa um time de exibição jogar, eles se exibem, e se exibem muito bem. E foi o que eles fizeram. Até a justificativa dele que corrigiu no segundo tempo, ele não corrigiu coisa nenhuma. Ele foi pro porco louco. De novo ele botou o time no 3-2-5. Deu certo porque o Paulinho é um jogador diferente, ele sai da posição dele, vem buscar o jogo e recebe um passe do Alan. O campo grita, professor Abel Ferreira, o campo fala. O Alan tinha que entrar jogando. Não só ontem, mas contra o Al-Ahly. E eu falei aqui, então podem me criticar à vontade, mas que eu estou dizendo aqui há algum tempo que o Alan tem que jogar, há algum tempo, no pré-jogo meu lá no canal Raiz, falei, não estou entendendo.
Pedi ajuda ao Rodrigo Menezes, que gosta muito de tática, que estava comigo. Ele falou: olha, só se for para marcar alto e não deixar a bola chegar. O Alan e Maurício, né, pessoal? Temos que ser realistas, né? Eu acho que se tem dois caras que tá merecendo a posição aí, é Alan e Maurício. E não tem isso não, pessoal. Estevão tem que sair do time. Não tá jogando para o time, não tá produzindo nada. Individualmente tá mal, coletivamente tá mal. E o cara tá com a cabeça no outro canto, né, pessoal? Vamos ser realistas. Ele foi bem realista. Mancini foi perfeito. Alan e Felipe Anderson não, e Maurício não pode ser reserva dessa equipe, né? Ficou bem claro, né? Vamos esperar que nos próximos jogos ele venha com essas duas alterações, né? No mínimo. Chegar no Messi. E foi isso que ele pensou. Dá para entender o que ele pensou. Agora deu errado, tá 1-0, 20 minutos do primeiro tempo, muda. Porque poderia ter tomado o segundo. Não tomou porque o Messi chutou e o Everton pegou. Lembra desse lance? E tomou o segundo gol num lance de churrasco, mano. Pega a picanha. Não quero. Pega você lá, vai. Pega a linguiça, que não dá. Passou por 3 jogadores, sem cobertura, sem marcação. Um espaço inacreditável. Eu poucas vezes vi o Palmeiras jogar de forma tão patética, tão ruim, coletivamente mal, individualmente péssimo, porque o coletivo não ajuda o individual. Agora, Abel Ferreira, você tem tudo. Você teve os jogadores que pediu. Você tem estrutura de primeiro mundo. Você tem remuneração top. Você é capaz, mas é mais capaz do que parece, pelo que você colocou em campo ontem. O Palmeiras não vai poder contratar, gastar mais 500 milhões no ano que vem. Senão vai coringar. Não vai. Não tem dinheiro e não vai fazer isso. No máximo vai usar uma parte aí do dinheiro do Super Mundial. Se passar pelo Botafogo, esse dinheiro vai equilibrar o caixa do dia a dia, né? Como é que fala? Tem um termo, né? Recorrente. Não. Receita recorrente. Não, é a receita do dia a dia, né? O fluxo de caixa. E a outra parte, talvez, contratar alguém para o lugar do Estevão. Mas quem você vai indicar para o lugar do Estevão? Quem foi atrás do Martínez, do Emiliano, foi você, não fui eu. Se o Emiliano não serve, por que foi contratado? Foi contratado agora, nessa leva de jogadores. E ele é bom jogador. Então, se trata pouco ou menos de ter um 5, um 8 ou um 10. Se trata mais de uma estratégia completamente equivocada e errada, e que o Palmeiras flertou com talvez a sua maior vergonha internacional, que seria uma eliminação para o time do Messi. Com todo o respeito, ele é espetacular, ele é um cara muito legal, mas não dá. E a declaração do Estevão realmente mexeu com muitos palmeirenses. Tem muita gente achando que ele não está respeitando a instituição. Tá pensando no Chelsea, querido? Pega um táxi aí, vai lá para a concentração do Chelsea. Um abraço. Palmeiras é mais importante que você. Muito mais importante que você. O Arnaldo, o Massa falou muito sobre o Abel. Pois é, pessoal. Paulo Mancini foi perfeito na sua análise aí, né? Quando ele se fala de Palmeiras, ele entende, né? Primeiro ponto. Eu acho que tem dois jogos. Vamos por etapas. Tem um jogador aí, pra mim, que não pode ser reserva do Palmeiras. Se chama Maurício. É esse cara aí que iniciou a temporada jogando muita bola no Palmeiras, no Campeonato Paulista. Sofreu uma lesão, ficou muito tempo aí afastado, né? Mas era destaque do Palmeiras. Foi voltando aos poucos e mesmo assim ele voltando, ele mostra qualidade, né? Então esse cara aí não pode ser reserva do Palmeiras. Outro ponto a ser citado, que Mancini aí perdeu, inclusive, a paciência, né? E segundo as informações, declarações de Estevão, né? Deixa escapar que ele já tá com a cabeça no Chelsea. Né? Então, cara, se o jogador tá com esse pensamento, se ele tá com a cabeça no Chelsea, ele não pode jogar mais. Quer dizer, bota ele na reserva. Bota o menino Alan. O cara tá jogando toda a vida que ele entra. Ele é mais decisivo, ele cria mais, ele individualmente é melhor, coletivamente ele é melhor do que Estevão tá sendo, né? Então,
Não tem isso. Já manda pro Chelsea. Fazer igual a Paulo Mancini. Quer ir pro Chelsea? Então bye bye, pessoal. Manda pro Chelsea, né? O Palmeiras, pessoal, não fez uma grande partida. De fato, realmente, não fez uma grande partida, né? Mas eu acho que o torcedor palmeirense não precisa também entrar em pânico. Competição de tiro curto. Precisa jogar bem? Precisa. Quando você tá jogando bem, passa confiança para treinador, torcida, né? E você tá mais próximo da vitória. Mas eu também não acho que o Palmeiras esteja jogando um futebol assim tão horroroso, né? Vale ressaltar que o Inter Miami venceu o Porto. Ok, o Porto não é uma grande equipe do futebol europeu hoje, eu também concordo, né? Mas também o Inter Miami não é de se jogar fora, né? E eu cravo aqui. Palmeiras vai para as quartas de final do Mundial de Clubes. Pegou o Botafogo, que o Botafogo ok. Eu sei que muitos torcedores vão dizer, não tem sorte com o Botafogo. Não existe isso de sorte, pessoal. Existe desempenho e jogar bem. Se jogar bem e tiver desempenho, passa pelo Botafogo. O Botafogo, vamos ser realistas, né? Vem fazendo uma péssima campanha. Eu sei que muitos vão dizer, não, mas venceu o PSG. Pessoal, venceu, mas como foi a forma que ele venceu? Uma retranca, botando 11 jogadores ali atrás, no bico da grande área, e jogou por uma bola e fez o gol. Mais nada. Perdeu para o Atlético de Madrid. Qual foi o futebol que o Botafogo jogou? Nada. No primeiro jogo, quase sofreu empate. Então, eu acho que o Palmeiras é favorito sim contra o Botafogo. Mas é como o Paulo Mancini falou. Abel está deixando a desejar em algumas substituições. Em algumas escalações. Também concordo. Martins tem que ser titular. Lucas Evangelista é aquele volante que vai ser importante da competição? Vai, né? Mas para jogos decisivos, a gente sabe que tem que ser jogador mais tarimbado, né? E Lucas Evangelista não. Lucas Evangelista é para um campeonato brasileiro, um jogo que precisa poupar, precisa rodar o elenco, ele vai cumprir ali a posição. Só que para um jogo decisivo, um jogo, por exemplo, contra o Botafogo, não adianta vir com o Lucas Evangelista, tem que ser Martins. Então não tem muito o que pensar. E outra coisa, Maurício, pessoal, Maurício não pode ser banco desse time do Palmeiras nem aqui nem na China. Nem aqui nem na China. E um ponto crucial que a gente não discute muito, né? É a questão do ataque do Palmeiras, né? Felizmente a gente sabe que Paulinho não está 100%. Quando o Vitor Roque joga, a gente pede Flaco Lopes. Quando o Flaco Lopes joga, a gente pede Vitor Roque. É visível quando o jogador da posição entra de titular, o cara não rende, né? Não rende. Então, deixar Flaco Lopes aqui tá fazendo os gols no segundo tempo, deixar ele pro segundo tempo, né? Deixar Vitor Roque aí na correria, né? Mas é isso. Eu acredito sim na vitória do Palmeiras em cima do Botafogo. Eu acredito numa boa vitória para ir para as quartas de final. Quem diria, né? O Palmeiras nas quartas de final de Mundial de Clubes, né? E muitos dizendo que o Palmeiras não ia passar sequer da primeira fase. Não só passou, como vai para as quartas, pessoal. Quer dizer, se vencer o seu jogo contra o Botafogo, né? E para mim o Palmeiras é favorito sim contra o Botafogo. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.